A precipitação atmosférica é um fenômeno com o qual todos estamos familiarizados, independentemente do local onde moramos. Em alguns lugares do planeta, as pessoas enfrentam chuva ou neve quase que diariamente. Por outro lado, há gente que mora em lugares onde a chuva é extremamente rara. De qualquer forma, os cientistas calcularam e chegaram à conclusão de que anualmente, cerca de 1 metro de precipitação cai sobre o nosso planeta, em média. Nos desertos e nas altas latitudes, esse número é 1/4 menor que em qualquer outro lugar. Mas, você já pensou que a água, o gelo e a neve não são tudo que cai do céu? Se você abriu este vídeo, então é claro que você já se perguntou isso alguma vez. Por isso, mostraremos as coisas mais estranhas que caíram no nosso planeta juntos com a chuva ou neve habitual. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mundo Insano Moss e ativar as notificações. Se em setembro de 2017 alguém quisesse expressar o clima exato do estado mexicano de Tamaulipas, seria algo assim nublado, possível precipitação na forma de peixe. Sim, você ouviu certo, nada de granizo, neve, estavam caindo criaturas aquáticas do céu. Apesar de não ser pura, claro, água que todos nós conhecemos também cai do céu. Imagina sua surpresa se você saiu de casa para, digamos, ir a uma loja, desceu a rua, está segurando um guarda-chuva sobre sua cabeça, quando vê que há pequenos peixes aqui e ali no chão. Para nós isso é muito estranho, mas para os gatos de rua locais essa foi a melhor chuva das suas vidas. Você provavelmente deve estar se perguntando como é possível que peixes caiam do céu. Tudo é bastante simples e bastante compreensível. Este fenômeno climático raro acontece quando uma tromba d'água em algum lugar nas extensões do oceano abaixa a pressão atmosférica, assim como a enorme força do vento, e leva os peixes da superfície da água para o céu. Depois de algum tempo, se o vento trouxer o redemoinho de peixes para a terra, ocorrerá essa chuva tão incomum. Este fenômeno natural é bastante raro. A verdade, no entanto, casos são registrados quase todos os anos. Uma outra chuva de peixes cobriu a Austrália em março de 2016, para ser mais preciso. Isso aconteceu perto da cidade de Untanque, Islândia. Os moradores ficaram muito surpresos ao encontrar peixes em lugares onde não há rios, outras massas de água próximas. É assim que a natureza às vezes brinca com a gente. A Austrália é um país que a maioria das pessoas associa não por acaso criaturas perigosas e assustadoras, cobras em esgotos e centros comerciais, cães dingos comendo tubarões, crocodilos nadando pelas ruas. São algumas das razões pelas quais nem todo se atreve a visitar este lugar incrível. Hoje queremos adicionar outro item a esta lista: chuva de aranhas. Muitos de vocês devem até ter se afastado do monitor, mas aí não entre em pânico, as aranhas estão longe de você, tá tudo bem. Esse fenômeno único ocorreu em maio de 2015. As chuvas de aranhas foram registradas na área da cidade de Goulburn, no estado de New South Wales. As pessoas que pareciam estar em um cenário de filme de terror ficaram em pânico. Muitos pensaram que o fim do mundo havia chegado, mas os cientistas, como de costume, tranquilizaram a todos. Segundo eles, há nada incomum numa chuva de aranhas. Fenômenos semelhantes acontecem em todo o mundo, como por exemplo no Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. O que acontece é que em maio e agosto as aranhas recém-nascidas sobem nas árvores e tecem uma teia parecida com paraquedas, então o vento as carrega pelo espaço ao redor. É assim que as aranhas dominam novos territórios. Afinal, não é tão fácil viajar quando você é do tamanho de um grão de arroz. Este aqui é outro fenômeno natural raro que ninguém é capaz de ignorar. Imagine que você sai na rua e veja que em vez de chuva o que cai do céu é sangue. Isso é como mais uma cena de um filme de terror. Mas de alguns em alguns anos as pessoas que presenciam regularmente as chuvas vermelhas, obviamente que o que cai do céu não é sangue, sim água colorida. No entanto, o evento sempre causa muita discussão. Alguns acreditam que a chuva é pintada pelas explosões de meteoritos, outros e as partículas coloridas são células extraterrestres. No entanto, os cientistas analisam
analisam tudo direitinho, e cada vez que isso acontece encontram explicações lógicas. A chuva vermelha na Índia observado em 2001 foi colorida por esporos de algas. Elas subiram para a atmosfera e depois acabaram se misturando com a precipitação na água vermelha que caiu no território do Sri Lanka em 2012. Os cientistas também descobriram a presença de algas especiais. Já na Europa, as chuvas de sangue caem devido a que a água se mistura com poeira vermelha. Primeiro um vento forte na África e leva essa poeira a enormes alturas, e depois as correntes de ar a movem para o território da Europa, onde ela se mistura com a chuva. A Indonésia é um país cujos habitantes enfrentam certas consequências da atividade vulcânica quase que diariamente. Praticamente todos os dias o país é abalado por terremotos. Além disso, as pessoas precisam lidar com as erupções de vulcões ativos. Existem cerca de 130 deles aqui. No entanto, em fevereiro de 2014, os habitantes da ilha de Java enfrentaram um fenômeno especial para o qual ninguém estava preparado. As cidades foram cobertas de chuva das cinzas do vulcão Quilu. Expeliu uma enorme coluna de cinzas que cobriu quase todas as superfícies ao seu redor. Essa foi a primeira vez que os moradores locais presenciaram algo assim. O incidente não foi brincadeira. As cinzas paralisaram o trabalho dos aeroportos e o seu peso fez várias casas desmoronaram em uma camada espessa. Cobriu todas as superfícies da cidade de Surabaya. É hora de voltar para a Austrália, porque neste país não só as pessoas, mas também os animais enfrentam dificuldades. Em janeiro de 2018, a temperatura do ar em algumas áreas do país atingiu um recorde, e enquanto as pessoas puderam se salvar com sorvetes, água gelada e condicionadores de ar, os animais ficaram à própria sorte quando os morcegos caíram do céu como se fossem chuva. Ficou claro, esses animais não eram capazes de sobreviver. A temperatura que quase atingiu os 47 graus Celsius, segundo especialistas. Cerca de 100 mil morcegos morreram devido ao calor anormal. Pelo menos assim, nem sempre trazem alegria para as pessoas, porque as chuvas incomuns nem sempre são divertidas. Mas vamos nos distrair um pouco. O fenômeno que você vê na tela não tem nada a ver com a natureza. Na verdade, ele foi criado por mãos humanas. O que você está vendo não é nada mais nada menos que a destruição da primeira nave espacial de carga automática do mundo. Ela se chamava Júlio Verne. A sua partida aconteceu em 9 de março de 2008. Graças a este lançamento, os cosmonautas da IS-17 receberam 500 quilos de alimentos, 140 quilos de peças de reposição e 80 quilos de roupas. Além disso, 270 quilos de água, 21 quilos de oxigênio e 856 quilos de combustível de foguete foram entregues. A missão Júlio Verne foi bem sucedida, mas as naves de carga não vivem muito tempo. Já em 29 de setembro, a nave entrou nas camadas densas da atmosfera. Sua destruição é uma das visões mais espetaculares que já vimos. Os destroços da nave caíram de uma altura de 120 quilômetros e depois mergulharam nas profundezas do Oceano Pacífico, alguns milhares de quilômetros a leste da Nova Zelândia. Imagine só quantas pessoas, sem saber da existência desta nave, fizeram pedidos à chuva de estrelas naquela noite. Infelizmente, os cientistas não conseguem dar uma explicação para todos os fenômenos que ocorrem no planeta. As chuvas sobre as quais falaremos agora são apenas um desses casos. Você já ouviu falar alguma vez sobre geleia de estrelas? É uma substância misteriosa que as pessoas encontraram em várias partes do mundo, na grama e nas árvores. A primeira menção desta substância remonta ao século XIV e até agora os habitantes do nosso planeta não conseguem parar de tentar adivinhar o que é isso, de onde vem isso. Obviamente, há pessoas que acreditam que a geleia de estrela é uma mensagem de civilizações alienígenas. Há também uma versão que diz que ela é uma substância orgânica que existe como uma nuvem molecular que se move infinitamente no espaço. Para dizer a verdade, não parece muito crível. Nós gostamos mais da versão que a geleia é parte dos órgãos internos de sapos e rãs. Como as aves não podem digeri-las, elas acabam no chão. No entanto, esta versão também precisa ser comprovada. Por enquanto, só podemos especular. Um tubarão caiu do céu diretamente no pátio de um prédio residencial. É óbvio que se você visse esta manchete, você definitivamente
Clicaria para ler o artigo. Bem, não estamos falando de um enorme tubarão branco, mas o incidente foi interessante mesmo assim. Na verdade, a criatura que caiu do céu era apenas um tubarãozinho. Ele não era maior que a palma da mão. As crianças descobriram achado em comum em 2015 no estado da Virgínia. Felizmente isso aconteceu sem a intervenção de alienígenas. Provavelmente um pássaro que estava voando sobre a cidade deixou cair sua presa. À primeira vista, a nossa última história pode parecer triste, mas não fique triste. Antes da hora. Em janeiro do ano passado, moradores do estado da Flórida, nos Estados Unidos, enfrentarão um fenômeno natural bastante incomum, uma chuva de iguanas. Pouco depois descobriu-se que chamar o acontecimento de chuva era um exagero, já que os répteis caíram não do céu mas das árvores. Essas iguanas podem parecer mortas, mas na verdade elas simplesmente congelaram. A Flórida é um estado quente, e os répteis que vivem aqui não estavam preparados para uma geada repentina por causa da baixa temperatura do sangue nas veias dos animais. É frio tanto que eles perderam a capacidade de se mover e por isso caíram. Elas ainda podem respirar, mas andar nem tanto. Os répteis são uma classe impressionante de animais. Eles são capazes de retardar seu metabolismo e assim sobreviver até mesmo às geadas mais severas. Os especialistas pediram para a população local não se preocupar com as iguanas, e assim que ficou mais quente elas imediatamente voltaram à vida. Você já tinha ouvido falar sobre essas chuvas? Conte nos comentários. Até a próxima.